Fala pessoal, beleza? Bom, a gente sempre vem falar das coisas boas que acontecem, né? Dentro dos projetos que a gente faz, etc. Eu queria gravar mais para vocês dos perrengues que a gente passa, do que a gente precisa fazer para que as coisas dê certo, né? Mas é muito difícil conseguir conciliar o que a gente tem no dia a dia para fazer junto com o canal, né? Porque o canal ele é só um hobby, então ele não mostra muito ele não dá nenhum tipo de... Nossa, como é lindo, hein? Tá louco? Não mostra efetivamente um ganho, né? Então eu faço isso por hobby mesmo, venho mostrar para vocês aqui o dia a dia, como é que é, quando eu tenho um upgrade, alguma coisa do tipo. Mas dessa vez eu vim falar para vocês o lado ruim, né, de ter um carro modificado, um carro que você já fez alterações, que você já fez mudanças, e as dificuldades de conseguir manter um carro desse tipo, né, um carro custom, como a gente chama, né, pelo menos eu chamo assim. Alguns consideram custom como uma mudança total do carro, né, uma mudança drástica, outros realmente só a etapa ali de deixar o carro do jeito que você quer, do jeito que você gostaria que ele fosse. Enfim, né, são conceitos, mas eu gosto de chamar assim. Meu carro, eu considero ele um carro custom, né? E é complicado porque primeiro que você gasta muito dinheiro para ter um carro assim. Então a gente sabe que hoje, infelizmente no Brasil, o mercado de autopeças ele é um mercado que não é regulado. Então ele acaba sendo um mercado que ele é muito explorado financeiramente pelas empresas, né? Seja por montadoras, seja por revendedores, etc. Então o pessoal cobra sem dó mesmo, né? Qualquer tipo de peça que seja. E isso acaba prejudicando quem realmente gosta do carro, né? Quem sente um pouquinho de prazer assim em dirigir, em montar o carro do jeito que gostaria, acaba sendo um pouco prejudicial. E existem outros pontos, né? Não só a questão do custo para montar o carro, que já seria o primeiro ponto aí que encerra muitos sonhos, que já deixa as pessoas um pouco mais afastadas, né? Dessa vontade, né? Desse desejo, dessa possibilidade de conseguir fazer isso com os carros. Outro ponto bem importante também dentro dessa customização que a gente gosta de fazer nos carros é a questão do seguro, tá? O seguro também ele acaba sendo um pouco oneroso e às vezes nem compensatório, né, para você comprar, para você ter, né, o serviço ali. Por exemplo, o meu carro ele tá completamente modificado, vocês podem ver, né, as peças dele ali, ele tá com um conjunto inteiro da M3, né, roda da M4 e tudo mais, só que ele ainda é uma 320i. Então, para o seguro, o que importa é o número do chassi, é a origem do carro, né? O que você colocou de upgrade nele não importa para o seguro. E o seguro ele vai ignorar isso completamente na hora de fazer a sua cotação, na hora de até fazer o pagamento do sinistro. Então, quando você tem algum imprevisto que você precisa acionar o seguro, né, para falar sobre o carro, né, seja um acidente, alguma coisa que vai precisar trocar de peças, se você não tiver um seguro específico para isso, né, é um dinheiro jogado fora, porque o seguro ele vai arrumar seu carro de acordo com as peças originais. Então esse já é um ponto bem complicado também, né, em relação às seguradoras, tá? Bom, terceiro ponto, cara, é difícil você manter um carro custom, porque é um bem que você... É um passivo, claro, mas que você colocou muito tempo, você investiu muito dinheiro, você investiu muita paciência, né, em cima desse projeto. E psicologicamente isso vai tirar muito de você, né, você vai sentir isso psicologicamente muito fácil, né.
Mas também quando acontece alguma coisa com o bem, você vai sentir isso psicologicamente. Então vai ser uma dor que ela vai te pegar de uma forma um pouco diferente do que se você tivesse um carro comum, né? Um carro ali normal. E por que eu digo isso? Eu passei por algumas situações recentemente, né? Algumas situações que me deixaram um pouco triste em relação a isso e até me fizeram pensar, será que vale a pena eu continuar com o carro? Será que vale a pena eu investir mais tempo, investir mais dinheiro, né? Situações chatas do dia a dia que todo mundo está acostumado a... Todo mundo, na verdade, não acostumado, mas todo mundo está propenso a passar por situações como essa. Mas são situações que elas vão te deixando um pouquinho mais triste. Acho que esse é o sentimento, é um sentimento de tristeza mesmo. Vai te deixando um pouco mais triste em relação ao projeto, vai te deixando um pouco mais afastado do que você gostaria de fazer. Às vezes as coisas não saem do jeito que você gostaria. Então tudo isso impacta psicologicamente, né, no seu dia a dia. A gente sabe que o psicológico está ligado à nossa vida, né? Então isso afeta tudo que a gente está vivendo ao redor, família, trabalho e etc. Então não tem como fugir disso, tá? E essas coisinhas são coisinhas que no dia a dia podem acabar te prejudicando de alguma forma, tirando sua atenção, né? Eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de... não sei se eu posso chamar de problema, mas esse tipo de percepção ou uma dificuldade ou facilidade em lidar com isso, né? Mas comigo é dessa forma, então eu tenho esse pequeno problema, né? Então, tipo, eu sei cada risquinho que tem aqui, eu sei cada probleminha que o carro precisa, né, arrumar. Então, sempre que aparece um novo, isso me deixa um pouco mais triste. E recentemente aconteceram algumas coisas, né, que me deixaram realmente triste em relação a isso. Nada grave, que foi algo que tipo, nossa, isso não poderia acontecer e etc, né? Acontece, mas são coisas que deixam a gente um pouco triste. Eu vou mostrar aqui pra vocês esses detalhes, tá? Deixa eu virar a câmera aqui, pera aí. Então, olhando o carro assim, de modo geral, né? Só pra dar uma repaginada pra vocês. O carro tá um espetáculo, né? Muito bonito. Eu gosto de dar esse zoom aqui um pouco mais de longe. O carro assim tá muito bonito. Esteticamente falando, não fiz nada. Depois eu vou trazer um vídeo das mudanças que eu fiz. Ele tem coisa nova, tá? Tem coisa nova, mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Aqui é falando mais sobre realmente se vale a pena ou não ter e manter o carro desse jeito, né? Então um carro, você olhando assim externamente de longe, tá ok, tá bonito, tá perfeito. Mas eu sei que ele tem probleminhas de pintura que precisam ser corrigidos. Eu sei que eles têm detalhezinhos que precisam ser feitos novamente. Então, um exemplo clássico aqui. Eu preciso alinhar esse para-choque dianteiro, que ele está um pouquinho desalinhado, né? O capô também. Isso vai me exigir um pouquinho de tempo. Eu vou ter que deixar o carro parado um pouco de tempo para fazer esse alinhamento. Essa semana eu fui viajar e eu perdi o front lip. O front lip ele quebrou, literalmente, ó. Quebrou ali. Aqui não vai dar pra ver, mas ele quebrou ali. Eu venho um pouco rápido, digamos assim, na BR. E só ouvi um barulho, né? Já era algo que estava um pouquinho solto, porque o front lip deixa ele um pouquinho mais baixo. E eu fui subir numa calçada. E quando eu fui subir nessa calçada, ele pegou e soltou. Eu fiz os reapertos, né, nos cantos aqui, para que ele ficasse mais firme. Porém, quando eu peguei ali mais ou menos uns 190 km por hora, o arrasto, né, foi maior e o front lip foi embora. Então eu já vou ter que comprar outro front lip, né, para arrumar aqui na frente. Claro que não é algo essencial, mas o front ele dava uma robustez para o carro, né? Deixava ele um pouquinho mais robusto. Nesse caso aqui, o carro, claro que continua robusto, mas o front ali faz um pouquinho de falta, né? Para quem já estava acostumado, ele faz um pouquinho de falta. Outro ponto que me deixou um pouco triste, eu perdi essa calotinha não, esse detalhezinho aqui, ó. E
muito difícil encontrar. Pode ver que tem nos dois lados, né? Aqui a tampinha ali do esguicho de água do para-choque, né? Como na 320 LED não tem, nas LCIs não tem, ali é só uma tampinha mesmo. Então eu vou ter que achar uma tampinha para colocar aqui, mandar fazer uma tampinha, ou eu mando fazer ou eu tampo de alguma forma isso ali, né? Mas é algo também que exige um pouco de tempo, preciso pensar no que fazer. Eu achei em um lugar só para vender essa tampinha e é R$400 o lado, tá? Então só esse lado aqui é R$400. Então aí entra no primeiro ponto que eu falei para vocês. O custo, né, de um carro custom assim, ele acaba sendo elevado, ele é caro, né? Às vezes não faz sentido uma pecinha de plástico desse tamanho aqui ser R$400. Mas é o preço que a gente precisa pagar, né? Se a gente quiser ter um carro customizado dessa forma. Ainda estou pensando no que eu vou fazer, mas é algo que eu preciso, né, fazer. Então já são dois pontos ali importantes. Outra coisa, aqui já foi um pouquinho mais grave. Não sei se dá pra ver no vídeo aí, ainda não dá, dessa forma aqui não dá. Mas um bêbado, ele cruzou a preferencial, né, numa avenida, e ele bateu na minha lateral. Então ele bateu entre a coluna aqui e a porta, né, ele pegou o paralama e a porta. Essa porta aqui rasgou, eu tive que fazer a troca da porta. O paralama amassou, só que esse paralama é aço, então eu consegui recuperar, só que eu preferi trocar. Então o paralama está lá em casa recuperado e eu tive que comprar outro par de paralama para eu conseguir colocar aqui. Então eu não consigo comprar peças soltas, eu tenho que comprar conjunto de peças, 2 paralamas, por exemplo, eu tive que comprar, né, que já é um custo. Agora eu tenho um par de paralama lá em casa, pelo menos guardado para se caso acontecer de novo. Mas eu precisei trocar o paralama, precisei trocar a porta, eu precisei trocar a saia. E daí começa o transtorno, né? Não é todo mundo que mexe num carro desse. Eu precisava do carro rápido, porque eu ia fazer uma viagem naquela semana. Então eu tinha uma semana certinho para eu montar o carro, deixar ele certinho. Então no mesmo dia eu já fui atrás de peças, já comprei todas as peças. Já fui lá buscar o paralama, porque apesar de ter batido o carro ainda estava andando, então fui lá buscar o paralama. Só que o carro não ficou do jeito que eu gostaria. O carro ele veio com alguns defeitos, né? Então eu vou ter que mandar pintar a roda. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Ó, danificou bastante a roda, tá vendo? De longe não se vê, mas de perto você vê. Tá bastante descascada. E é uma roda que ela é uma cor difícil de acertar. Então eu vou ter que trocar, vou ter que pintar as duas rodas para não ter diferença de cor do lado, né? É muito difícil achar o código dessa Golden Frozen aqui. Eu até achei alguns, mas não sei se é exatamente igual. Mas de qualquer forma é uma roda difícil de achar o tom, porque apesar de ela ser dourada, ela é fosca, tá vendo? Então ela não é brilhante, ela é fosca. Então é difícil achar essa roda aqui tinta pronta, tem que mandar fazer a tinta, e daí acertar o tom da tinta e etc. Então aqui seria um custo de pintura das duas rodas, que eu pagaria R$300 se fosse uma só, agora eu tenho que pintar as duas, então é 600. E a gente mais uma vez volta para o custo e volta para a mão de obra não tão qualificada para fazer isso. A minha sorte é que nessa roda de trás aqui, eu já tinha dado uma lascadinha. Até nem dá para ver direito, mas eu já tinha dado uma lascadinha bem aqui embaixo, ó. Passei um esmalte de outra cor, mas também essa roda é muito boa e ela de longe você não percebe esses detalhezinhos, né? Mas mesmo assim é algo que eu vou ter que fazer. Então ao invés de eu gastar 300, eu vou gastar 600. É 100% a mais que eu vou ter que gastar para conseguir corrigir. O que mais? A porta, tá? Eu tive que trocar a porta e com a troca da porta ela não ficou 100% boa. Por quê? Aonde eu levei era num lugar que não tinha tanta assim capacidade de arrumar a porta, né? Então eles fizeram o que eles puderam lá dentro da semana, mas olha só como ficou essa porta aqui. Estão vendo? Aqui, ó. A porta ela tá desnivelada, ó.
essa porta aqui ficou bem desnivelada. Então aqui em cima ela tá muito para dentro, tá? E aqui embaixo ela ficou para fora. Então essa porta aqui, ela vai ter que ser realocada, né? Vou ter que puxar ela um pouquinho para cá, para frente, nivelar em cima e empurrar embaixo. Mas não é qualquer lugar que faz também. Então aqui em cima, ó, vocês podem ver, ela tá bem... Ah, o carro tá fechando. Mas ela tá bem encavalada com a porta de trás. Então já é mais um ponto que eu vou ter que tirar um tempinho. Vou ter que achar um lugar que faça uma mão de obra decente, porque essa porta aqui, ela tem que regular por dentro, então tem que tirar o forro de porta, que daí já é outro ponto, porque o forro de porta, ele tem umas travas muito sensíveis, são 10 travas, muito sensíveis, e essas travas, elas quebram muito fácil, então provavelmente eu vou ter que trocar todas as travas, porque elas vão quebrar quando o pessoal for tirar o forro para trocar. Já aconteceu isso da primeira vez, como eu tive que trocar a porta, eles quebraram todas as travas e eu tive que comprar travas novas para colocar. É bem complicado esse tipo de coisa, mas faz parte, né, desses detalhes, né? O carro, assim, aparentemente no conjunto ele tá lindo, né, tá muito bonito, mas tem detalhes para fazer. Então, de pintura, aqui, quando eu mandei pintar o carro, eles deixaram pingar alguma coisa, mas que de longe você não vê. Esse carro ele tá com umas manchas ainda com mancha de poeira, que eu vou ter que provavelmente mandar repintar, não vai sair no polimento. Então esse para-choque traseiro eu vou ter que mandar repintar por conta daquilo ali. O para-choque dianteiro, ele já tá com muita picada de pedra, muito picadinho, né? Já peguei muita pedra na estrada e não tem muito o que fazer. E essa pintura aqui eu também, esse para-choque dianteiro eu também vou ter que mandar fazer logo, tá? Da mesma forma o capô. O capô também recebeu muita pedrada. E eu vou ter que mandar ele fazer alguma coisa em breve para ele voltar a ser a ficar mais bonito assim, né? Não que ele esteja feio, assim, analisando de forma geral tá bonito, mas são coisinhas que eu sei que tá ali. E como eu falei, né, é psicológico. Então o psicológico ele afeta, né, o nosso dia a dia. São coisinhas que eu sei que estão ali. Eu não gosto muito de preto. Minha ideia era trocar o preto, né, fazer uma cor daí que eu tô pensando, bem exclusiva. Então talvez venha, talvez não venha, não sei. Não quero gastar muito nesse carro, mais do que eu já gastei, né? Mas talvez a cor seria algo que eu gostaria de mudar. Enfim, é mais para desabafar mesmo para vocês, né? Com vocês. Eu sei que algumas pessoas me acompanham aí já desde da época da Mercedes lá atrás. A Mercedes foi outro carro que eu gastei também bastante fazendo essas modificações. Então eu já estou acostumado com isso, eu sei o quanto é sofrido, mas é só para deixar claro, né, para todo mundo aí que acompanha ou quem for pesquisar pelo assunto aí no YouTube, que é complicado você manter um carro. E a pergunta é, vale a pena ou não? A resposta é, cara, vale a pena, mas esse valer a pena depende muito de você, muito mais de você do que do bem. Então você tem que estar disposto a enfrentar essas adversidades, né? Você tem que estar disposto a financeiramente a mexer com isso, né? Tem que ter um mínimo de vontade de, porra, esse mês vou ficar sem grana, mas eu preciso fazer isso, né? Então isso acontece, vai acontecer. Felizmente depois da batida eu tô me recuperando, eu já tô bem melhor que antes. Esses últimos meses aí tô conseguindo até fazer upgrades no carro consideráveis assim, e são coisas que mexem realmente com o psicológico. Então é uma questão muito mais psicológica, né, lidar com esse tipo de coisa. E na minha visão vale a pena. Pra mim valeu a pena tudo que eu já fiz no carro. Faria de novo? Não sei, tá? Sinceramente não sei. Mas eu já paguei com a língua algumas vezes falando que eu não faria algumas coisas e eu acabei fazendo. Então eu acho que é natural isso. Vai da vontade de cada um, do momento de cada um, né? Mas nesse momento eu acredito que vale a pena. Para algumas pessoas pode não valer, mas para mim valeu a pena.
Então é isso. Em relação ao acidente, deixa eu terminar de comentar com vocês aqui. O bêbado cruzou a preferencial e bateu na minha porta, na minha lateral. Então eu troquei a saia, tive que trocar comprar o par de saia também, tá? Então tô com uma saia sobrando, saia de lado de lá, sobrando lá em casa. Mas felizmente eu fui legal com ele. Fiz uma baita pressão psicológica no cara, dei ali uma lição de moral. O cara não é de Santa Catarina, né? Expliquei pra ele como é que é aqui, como funciona. Se fosse outra pessoa ele estaria preso, porque ele tava muito bêbado. Mas felizmente o cara honrou a palavra dele e pagou o conserto do carro, né? E o carro tá aí. O transtorno já aconteceu. Agora eu preciso arrumar esses detalhezinhos, como eu falei pra vocês, principalmente a porta, que me incomoda um pouco. Mas de forma geral, foi isso. O carro tá bonito e é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida aí, alguma sugestão, podem me mandar aqui nos comentários. Eu leio todos os comentários. Estou demorando um pouquinho para soltar vídeos para vocês, mas é natural porque é muita correria do dia a dia, né? Mas agora eu vou soltar mais vídeos, tentar fazer mais conteúdo para vocês, para a gente ter um engajamento melhor aqui. Fechou? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.